Estamos gravando. Então, tem alguns assuntos que a gente vai tratar. Não sei se a gente vai conseguir tratar tudo hoje. Eu tô vendo que as minhas aulas estão sendo muito compridas. Não sei se os outros colegas estão sendo compridas também ou não, pessoal. Ou eu que estou me emocionando, assim. Tá mais ou menos a mesma coisa? Me deem aí um... Tá, então tá. Então não tô tão mal, assim. Porque quando Sim! Sim. Porque quando eu vou... Eu fico... A gente, ó, já começa, né, a gravar meio atrasado. E quando eu vou fazer aquela conversão, né, para botar no YouTube, dá 2 horas de aula. Então, fica 2h30 numa aula EAD, né, porque eu já fiquei falando antes. Mas, enfim, o meu objetivo da aula de hoje, vamos ver se vai rolar, né, é que a gente trate de petição de herança. Estão vendo aqui ou não o nosso slide? Deixa eu colocar ali. Tá, estão vendo? Então, olha só, petição de herança, daí eu coloquei um pouquinho assim de explicação, já com relação a outra parte, que são os excluídos da sucessão, e também um outro tópico nosso, herança jacente, herança vacante. E depois umas questõezinhas ali, né? Enfim, coloquei algumas que dava, outras que não dava para fazer, porque ainda não tenho, né? Questões de OAB também, pessoal, são questões de segunda fase, eles trazem muitas vezes a pergunta A é de um assunto que não é o nosso, né? A pergunta B é do nosso assunto, ou vice-versa. Então, por exemplo, nessa questão aqui eu tirei a A porque não era, enfim, não era uma pergunta ou que nós tínhamos visto ainda, não vimos ainda, ou às vezes é de outro assunto, né? É muito comum que as questões de OAB civil, eu sei que dos outros também, penal, etc., a pergunta A seja uma questão de civil, a pergunta B é uma questão de processo, ou o contrário, né? Então, te perguntam o direito material, no caso, né? Qual que é a aplicação para aquilo ali, e perguntam depois qual seria a ação cabível. A ação cabível, obviamente, tem a ver com direito processual e não direito material. Então, isso é bem comum, né? Então, já trouxe para nós, a gente vai avançando, a gente vai, portanto, podendo fazer questões com relação ao conteúdo. Eu vou começar com a nossa ordem, mas sempre querendo mostrar, né, pessoal? Eu não gosto de cair de paraquedas, vocês sabem que eu gosto de mostrar da onde viemos, para onde vamos, onde estamos, né? Então, olhem só. Aqui, então, a nossa parte de sucessões, né? Livro 5 é a nossa parte de estudo. Isso aqui a gente já comentou tudo, ó, né? Disposições gerais, herança, sua administração. Também verificamos com relação à vocação hereditária, né? Que aí é o enunciado, né? Que vocês vão escrever ali algumas linhas para, enfim, com relação a ele, que a gente tratou, se será que o embrião, né, poderia ter capacidade para suceder ou não. Aí vocês vão escrever sobre isso. Que vimos na última aula, a aceitação e renúncia de herança, né, que tratamos com relação a isso, precisamos daquela questão, né, enfim, da OAB. E a gente vai tratar agora disso aqui, ó, excluídos da sucessão, né, então, mas na verdade eu vou pular um pouquinho, então o nosso assunto é isso, ó, excluídos da sucessão, depois, ó, herança jacente vacante, e depois a nossa petição de herança, né, e aí já acaba essa parte, dando para ver tudo isso, a gente verifica, portanto, na aula de hoje. Eu coloquei primeiro ali, pessoal, só por uma questão, porque eu tinha colocado para ver na outra aula, então eu coloquei agora, não tem uma ordem muito didática desse ponto aí. Mas eu quis colocar agora que a gente falou um pouquinho disso, não é? Naquela parte de vocação hereditária, naquela parte de seu embrião, ele poderia, enfim, né, suceder, e vai que daqui a pouco, anos depois, ele vai e ajuiza, portanto, uma ação, né? Que ação que seria? E esta ação, vocês lembram disso? A ação seria uma ação de petição de herança. Que meio nome, né, pessoal? Olha só, o nome já meio entrega, né? Petição, tu vai pedir uma herança, mas não é uma simples petição, né? Então, também temos uma ideia que petição é um documento simples, assim, dentro de um processo que tu faz um pedido, não é isso. É uma ação de petição de herança, uma ação de petição de herança, e que tu pode mover por várias razões, mas o que tu quer, efetivamente, é que uma herança, e, portanto, seja entregue para ti. Por quê? Porque não foi. Porque se tu tivesse como herdeiro
sido contemplado no caso ali, tu não teria por que estar pedindo, ajuizando uma ação de petição de herança. Então, a razão pela qual tu ajuiza é porque tu não foi contemplado. Tu acha que tu tem direito a herdar um pedaço daquela herança, um percentual, mas tu não foi colocado naquele inventário, tu não foi colocado naquela partilha de bens ali. Então, portanto, tu vai ajuizar esta ação de petição de herança. Esta ação, pessoal, ela é assim o seu mais comum, ela é mais comum, certo? Quando nós temos uma ação de investigação de paternidade, já viram isso aí? Uma ação de investigação de paternidade cumulada com ação de petição de herança. Então, eu já fiz isso. Eu contei para vocês que a minha advocacia é para mães, né? E então tem casos de filhos, né? Enfim, que aí essa mãe nunca teve, ou até teve, né? Mas vamos pegar assim, tive uns 2, 3 casos. Isso não é uma coisa muito comum também, né? Não é como alimentos, cara, do dia a dia, alimentos, guarda, isso é briga, isso é horrível, né? Horrível no sentido de briga, quando a briga é sempre horrível. Mas isso é comum, isso é o arroz com feijão da advocacia de família. Agora, a petição de herança não é ela tão comum, né? Então, eu tive uns 2, 3 casos, sei lá, e os 2, 3 casos que eu tive, eles acumulavam ao mesmo tempo petição de herança com investigação de paternidade. Então, o que tinha acontecido? Nós tínhamos lá uma herança que, no caso, já tinha sido dividida, partilhada, morreu lá, enfim, em geral, esses 3 casos meus, quem morreu foi o pai. E aí, então, tinha lá um filho que não foi colocado, pessoal, que não foi colocado na herança, mas não foi colocado na herança por quê? Porque não tinha ainda sido reconhecido como sendo filho, né? Não tinha lá, aquela pessoa que morreu, não estava na certidão de nascimento dele como sendo pai, digamos, dessa pessoa, desse menor. E o que nós tínhamos é que tu não pode chegar pedindo herança, quer herança, mas por quê? Porque eu sou herdeiro, mas quem disse? Né? Tu tem que ter outras provas, tem que ter a certidão de nascimento que demonstre, portanto, que realmente esta pessoa é filho. Então, o que tu faz? É muito comum essa ação acumulada. Tu ajuiza uma ação de declaratória, né, de investigação de paternidade, cumulada com uma ação de petição de herança. E aí, sempre lembrando, deixa eu colocar isso aqui, ó. Vamos escrever um pouquinho. Aqui, que é a ação de investigação de paternidade, ela não prescreve, ela é imprescritível, porque é uma ação declaratória, certo? E já, pessoal, a ação de petição de herança, ela é prescritiva, ela prescreve, né? Entende o nosso STJ que o prazo do artigo 205 do Código Civil, que é o prazo de 10 anos contados da abertura, isso aqui é bem isso que é o entendimento atual do STJ, hein? Abertura da sucessão. É bem ruim esse prazo aqui. Deixa eu contar para vocês que isso aqui é bem criticado. Então, tem autores que criticam esse prazo aqui. Então, vamos colocar aqui que há autores. Esse aqui não tem discussão, ó, pessoal. Esse aqui não prescreve, né? Não tem como prescrever isso. É um direito, imagina, é uma ação de Estado. Porque Estado, né, da pessoa, Estado civil, a filiação, isso aqui não prescreve. Então, isso aqui não tem nenhum tipo de digamos, discordância. Já a petição de herança, nós temos essa ideia de que o prazo é de 10 anos, não é? Essa se tem um prazo que é do artigo 205, é uma súmula que fala sobre isso também, que eu já menciono para vocês, está nos slides ali. Só que isso é bem discutido, assim, tem autores, não é? Alguns que eu sigo que falam que não deveria ser, no caso, não deveria essa ação ter, não deveria ter prazo prescricional. Então, vou colocar autores, né, que com muita força, não é só assim, estou pensando, ou opinião, não. Eles têm vários embasamentos e eu que modestamente me filio, assim, eu acho que não deveria também ter prazo, sim. Então, que fala? Diga, ô Marcelo?
A investigação de paternidade ela não prescreve, é imprescritível, correto. Mas pagamento de alimentos já prescreve, não me falha a memória, 5 anos, não? 2 anos. Mas o que prescreve, Marcel, não é 2 anos. Não, desculpe, não entendi. 2 anos. Perdão, 2 anos. 206, parágrafo 2º dos 2 anos. O que prescreve não é o direito de pedir alimentos. Então, uma pessoa, ela pode, digamos, tem um pai lá que há 15 anos nunca pagou alimentos. Pode ou nunca deu nada, não há nenhum tipo de ação, não aconteceu nada. Pode esse filho hoje com 15 anos ajuizar a ação e pedir alimentos, então 15 anos passaram. Pode, não tem problema. Então, a ação de alimentos não tem prazo de prescrição. O que tem prazo de prescrição é o fato de que foi fixado pensão alimentícia, digamos, fixado judicialmente lá uma data, e aí a pessoa não paga. Então, era todo dia 5, né? 5 de março, enfim, né? 5 de abril, sim. Não, então, perdão, a minha pergunta é a seguinte, de repente agora uma pessoa com 38 anos descobre que o pai dela não é o Zé, é o João, e o João é rico. Ele não pode entrar com um pedido de investigação de paternidade, ele pode fazer, sim. Agora, pedir os alimentos para trás, ele pode? Não. Essa é a minha dúvida. Não, tá aí não. Primeiro, tem várias variáveis aí. Então, só terminando aquele tópico, a ação de alimentos não prescreve. Então, ele poder pedir, ele pode, não vai estar prescrito esse fato dele poder pedir. O que prescreve é o fato em termos de alimentos vencidos e não pagos. Então, se por acaso venceu, 2 anos passaram, então, digamos que o João lá devia e não pagou. 2 anos se passaram e aí, então, quero cobrar. Bom, não dá. Não dá, aquela parcela não dá mais para cobrar, é o prazo 206, parágrafo 2º. Tá. Essa é a tua outra colocação. Um filho, 38 anos, descobre lá que a pessoa de 60 é seu pai, não é? E quer ajuizar a ação de investigação de paternidade. Pode, porque essa aí não tem prazo. Pode pedir alimentos, certo? Não tem prescrição para esse caso também. Pode pedir alimentos, né? Vai levar, depende. Pode ser que uma pessoa de 38 anos de idade, ela possa pedir alimentos, porque aí, passados 18 anos, comprovando o trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, ou seja, eu tenho 38, sou adoentado, não consigo trabalhar, eu tenho um pai que é super rico, que pode, portanto, me auxiliar. Então, necessidade, possibilidade, numa proporção, né, mais uma vez aí, pode pedir. Né? Os alimentos até 18 anos, pessoal, até 18 anos é um dever, é uma obrigação derivada do poder familiar. Então, até 18 anos tem que pagar. Mas não das é rico, é pobre, tem que pagar. Acabou o assunto. Depois dos 18 anos, aí deriva de um princípio chamado princípio da solidariedade, que acontece entre parentes, entre pessoas que eram casadas, companheiros, e aí tem que ser demonstrada a necessidade, a possibilidade, a proporcionalidade. Então, quer dizer que pode, né? Pode, no caso, pedir, pode levar. Não tem prescrição nesse caso aí. E tem casos assim, né? Não é muito comum, né? Mas tem casos assim. Perfeito. Que não deveria ser, né, prof? Eu acho que dívida de alimentos que tu não pagou pro teu filho, ele já fez 30 anos de idade, já anda com as próprias pernas. Eu acho que essa dívida deveria virar um título executivo. Por conta de que se tu não pagou em época que ele necessitava, foi porque houve negligência, em algum dano tu deu para aquela criança. Deveria sim pagar, não só em estado de necessidade, assim como tem o entendimento aquele sobre o abandono afetivo, né? Sim. Mas aí é que Corroboro contigo, Mona Lisa. Corroboro contigo. É que são situações para o direito pessoal diferentes. Então, qual é a primeira situação? A primeira situação é a pensão alimentícia fixada, né? Fixada e não paga. Então, qual é o prazo que pode cobrar? 2 anos daquela parcela. É super curto, 2 anos passa voando daquela parcela, né? Então, isso é uma situação. Outra situação, pedir alimentos. Né? Pedir alimentos não tem prazo, né? Deriva do poder familiar até 18 anos, deriva, portanto, de parentesco, deriva de união estável, casamento, ao princípio da solidariedade, tá? Pedir alimentos não tem prazo.
Se ganha ou não, aí tem que ser demonstrada. Após 18 anos tem que ser demonstrado. Tá. Terceira situação que é que tu trouxe, Mona Lisa. Aí é uma outra circunstância. É da minha matéria também, responsabilidade civil. Aí quem causa um dano para uma pessoa, aí não é, vejam só, uma obrigação que deriva do dever familiar, que toda a prestação de alimentos, etc. Aí tu vai tirar desse contexto e vai para onde? Tu vai para o contexto de que um menor, uma criança, uma pessoa, enfim, sofreu um dano pelo abandono afetivo. Então, tendo sofrido um dano, este pai vai ter que fazer uma reparação, que é a indenização. Porque a responsabilidade civil é toda ela baseada em reparação. Então, alguém causou um dano e tem que reparar. Né? Então, aí tu vai ter... Então, são vários aspectos que a gente tem que pegar e enquadrar na lei. Né? Enquadrar na lei para que tu consiga fazer essa divisão. A questão do não pagamento da pensão alimentícia não deixa de ser um inadimplemento obrigacional. Sim, não deixa de ser. Não, é credor e devedor. Então, a pessoa que é credora é o alimentando, não é? E o devedor é o alimentante. É uma relação obrigacional ali, não é? A relação de obrigação. E tem aquela obrigação mensal, portanto, de verificação. E eu até tô vendo, pegando esse gancho da pensão alimentícia que vocês perguntaram, pessoal, tem uma mãe, tem um processo, né, da advocacia para mães, é todo ele, que bom que é tudo EPROC, né, eletrônico, e aí vimos que o ex dela, então o pai da criança, ele conseguiu uma liminar agora, ele pagava pensão, né, e ajuizou uma ação pedindo liminarmente a revisão por causa do coronavírus. Né? Então, não tinha tido um caso ainda com relação a isso. Ele pagava, não vou dizer aqui os valores, né? Ele pagava um valor X e pediu para reduzir para metade por causa do coronavírus. Ele comprovou que está ganhando menos, etc. E o juiz deu. Então a gente saiu agora, fomos informados agora há pouco da decisão. Então, uma nova possibilidade, né, com relação... Vejam só, eu defendo a mãe, né, o interesse da mãe, da criança, mas em termos de pensamento de justiça, eu não acho injusto, pessoal. Não acho que está certo, né, mas claro que eu vou verificar dentro da lei o que é possível que seja feito. Eu até lhe falei essa questão da investigação de paternidade, eu não vou dizer nome, mas o escritório tem uma ação envolvendo esse tipo de sucessão, a entrada dessa pessoa dentro do inventário, com investigação de paternidade. O escritório se antecipou e já fez um teste de DNA antecipado antes de se entrar com um pedido de investigação. Já se tem o laudo positivo da aproximação parental pela uma irmã, e vai se pedir a investigação de paternidade. Uma das coisas que foi aventada também foi a questão de pedir os alimentos não pagos e mais tudo isso que a gente está falando, do pai não ter reconhecido a filha em tempo oportuno, porque ele já faleceu. Então, esse aí vai ser um leque bem bonito de se acompanhar. Mas, Marcel, alimentos não pagos não dá para pedir nesse caso, porque não tinha sido fixado. Então, só pode pedir alimentos ou cobrar alimentos quando efetivamente tinha uma fixação. Então, não tendo tido uma fixação, etc., tu pode pedir uma indenização. Mas eles pensam... Perfeito, mas eles estão pensando ainda em pedir alimentos, porque como o patrimônio é muito grande, eles estão tentando achar uma forma de que ela pelo menos receba mensalmente algum valor que satisfaça a necessidade, porque é muito grande o patrimônio, mas aí não viria de uma circunstância assim, aí não seria uma ideia de alimentos tradicionais, de alimentos por parentesco, etc. Seria uma ideia de um pedaço do espólio, dos bens, do acervo de bens da pessoa ser transformado de uma certa forma em uma remuneração, não é remuneração a palavra, em um pagamento mensal. Tentar abordar a teoria da perda de uma chance, ver como é que essa criança, sem a assistência do pai, com dinheiro ficou em comparação aos demais irmãos. Se teve estudos, teve as mesmas oportunidades. De repente dá para abordar alguma coisa assim. Sim, mas
De novo, aí, numa ideia de indenização. Não, Sim, não numa numa ideia de ideia de indenização. alimentos. Aí vocês Isso. estão indo para responsabilidade civil, sai de família, né? E vai para responsabilidade civil. Ai, que legal, todas as minhas matérias. Mas na responsabilidade civil não interessa a idade que ela tenha para pedir isso, professora? Porque ela tem 38 anos e ela descobriu... 38 não, minto, perdão. Ela tem 28 anos e descobriu agora tudo isso, assim, porque até ontem ou até anteontem o pai dela era João e agora descobriu que o pai dela é Pedro, é o cara mais rico de toda a cidade, tem patrimônio aqui no estado, fora do país. Não, nesse caso, não, porque qual é o dia exaqual, o dia inicial disso tudo, certo? É uma investigação de paternidade. Então, como não aconteceu ainda essa investigação, ela não foi ainda tida como sendo filho e a ação de paternidade não tem prescrição, não prescreve, então a partir daí tu não tem um prazo correndo para essa circunstância. Se tu pegar, entende, não teve a divisão de bens ainda, né? Tu falaste. Então não tem o problema da petição de herança aí, esse é um problema de prazo que eu discordo disso aqui que falam, né? Então só voltando, ó, pessoal, há autores que falam que a ação de petição de herança deveria também ser imprescritível. Então, o STJ entende que não, certo? Entende que é 10 anos, o artigo 205, lá o prazo geral de prescrição. Mas autores bem fortes, assim, correntes bem grandes, que falam que não deveria ter, porque tem algumas decisões do STJ bem restritas, assim, pessoal, né? Que não faz muito sentido do prazo, assim, a gente acha que o pessoal é super inteligente, né? E realmente são os nossos ministros aí, mas assim, pisam na bola várias vezes. Uma delas, pisadas, essas decisões atuais com relação à forma de contar, de quando que inicia a contagem para o prazo da nossa ação de petição de herança. Então, tem entendimentos, que esses atuais, que é de quando se abre a sucessão. Mas a pessoa ficou sabendo só depois, né? E passou muito tempo depois, ficou sabendo que fulano era pai, a juização, mas se já tivesse passado os 10 anos, não daria para ajuizar. Então, estou dando a vocês, né, direito, né, enfim. Hoje eu escrevi um artigo, pessoal, né, porque me perguntam muito com relação a contratos e pandemia, né, e período de imprevisão, e eu leio muito sobre isso, sou estudiosa do assunto, né, e li o que os doutrinadores estão falando hoje em dia, ali que todo mundo está falando, o Zeno Veloso, o Tartucci, o Pablo Stolz, todo mundo que fala. E a verdade é que ninguém fala nada. Eles falam, não há uma certeza, né? Eles falam, ó, no final eles vão explicar e no final eles falam assim, ó, tem que negociar, né? Então tem que negociar, tem que usar a boa-fé, tem que ter aí tentar soluções, né, consensuais do conflito. Então é muita coisa no direito, tu não tem, né, aquela resposta absoluta, assim, longe disso. Então aqui é uma delas, né? Eu dou para vocês o que fala essa súmula, né? Já mostro para vocês, súmula 149, se eu não me engano, né? E aí que fala que é prescritivo, e daí qual que é o prazo de prescrição? 10 anos, certo? A partir de quando começa a contar esses 10 anos é que é a grande, enfim, né? X da questão, assim, né? Mas, enfim, tem gente que fala que nem prazo tem, como está colocado aqui. Tudo bem, pessoal? Eu vou tirar isso aqui eu lembro que quando eu tiro, isso aqui não volta, tá? Professora, por que o X da questão é quando abre a sucessão e não o prazo decadencial? Não, a dúvida com relação a dúvida é com relação à ação de petição de herança, o seu prazo, certo? Não é com relação a o que tu quer com a petição de herança. A petição de herança, tu quer que um pedaço da herança venha para ti, porque não deram para ti, não estão dando para ti. Então, o nome disso é bem fácil, o objetivo da ação é super fácil. A interrogação disso tudo é qual que é o prazo para a ação de petição de herança, e tendo prazo, né, a partir de quando que ela inicia. Esse que é o grande problema, assim, né, que fala o STJ. Então, eu estou dando para vocês aqui, ó, o que o STJ fala. O que o STJ fala?
que é o artigo 205, a súmula ali que eu vou mostrar para vocês, e que é 10 anos, né? Mas há controvérsias, certo, pessoal? Então, tem coisas que não eu estou temos. dizendo que eu lia os enunciados ali na jornada, na terceira jornada de direito civil, e deu para notar ali que o relator, quem fez a abertura, ele teceu várias considerações sobre os temas, assim, e tocou no assunto do prazo decadencial umas 3 vezes. Mas ele foi muito superficial, ele não explicou por que o prazo decadencial. A única coisa que ele foi um pouco mais explícito foi na questão de quando começa a contar o prazo, que é na abertura da sucessão. Então, essa foi minha pergunta para ti, né? Por que o grande problema do início do prazo e não exatamente a questão decadencial? O prazo prescricional, tá, Edson? Prescricional, isso. Isso, prescricional, não é decadencial. E eu realmente é uma discussão, né? Um dos que eu gosto, você sabe que eu gosto muito do Tartucci, né? Ele fala que ele é contra ter prazo. Ele fala que não tem prazo nenhum, não deve ter prazo nenhum com relação a isso. Então pode chegar. Perdão, pode chegar uma incongruência do sujeito ser herdeiro direto e dizer, eu sou herdeiro, mas não tenho a mesma condição dos outros, né? Que quando iniciou a sucessão, eles eram claramente, então ficam herdeiros sem a sua herança patrimonial, né? Dentro de uma família onde, na realidade, deveria ter isonomia, né? O equilíbrio. Não, entendo. É que tem aquela máxima, né? Que o direito não se aprova, isso que dorme, né? Jurídica. Uma hora tem que acabar. A ideia de prescrição, pessoal, eu adoro essa parte. De prescrição, decadência. A ideia de prescrição é que vai te dar exatamente, Mona Lisa, segurança jurídica. É para que daqui a 15, 20, 30, 40 anos não venha alguém para tentar tirar, de repente, o que nós herdamos. É importante deveria que realmente ter pelo menos a data ali de onde termina a partilha. Até um momento antes da partilha, tu tem a chance. E entre o inventário e a partilha, a gente sabe que tem um lapso temporal enorme aí, dependendo do espólio, né? Então, é um tempo razoável ali que o pessoal ganha para descobrir filho perdido por aí. Mas tu tem, Mona Lisa, tem entendimentos, bem elásticos. De novo, de quando que começa esse prazo, porque assim, ainda que o Tartucci fale que não tenha que ter prazo, ele fala isso, certo? Os tribunais dão prazo. O prazo é 10 anos. Para a OAB, qual é o prazo da ação de petição de herança? 10 anos. Para concurso público, 10 anos, certo? O problema real. Então, o Tartucci tem esse entendimento com alguns outros, né? Mas o prazo é 10 anos para nós. A gente responderia em OAB, concurso público, nas provas, 10 anos. Agora, não teríamos como responder neste momento a partir de quando que começa esses 10 anos. Porque isso aí é bem discutido, né? Se é da abertura da sucessão, foi que eu coloquei ali, que é do STJ, se é de quando é transitada em julgado a ação de investigação de paternidade, dizendo que a pessoa realmente é, portanto, filha, aí começa os 10 anos. Se é de quando a pessoa, a Marcel, ficou sabendo, que é o da Action Nap, ela ficou sabendo daquilo ali, e dali começaria os 10 anos. Mas o ficou sabendo é muito subjetivo, né? Tu não tem aqui, ali cravado, né? Desconfiável, etc. Mas tem também. Então, o grande problema, pessoal, disso, dos 10 anos, a gente sabe que é 10 anos. Para nós é 10 anos. Mas é de quando que você conta esses 10 anos. Aí que a gente vai ter discussões. Né? Certo? Tá, deixa eu voltar aqui para o nosso slidezinho. Até porque depois de muito tempo de feita a partilha, se essa pessoa vir a aparecer, o patrimônio dos herdeiros que já partilharam, já se confundiu o patrimônio que tu recebeu. Isso fala aqui, isso a gente já vai verificar nos nossos slides aqui. Vamos dar uma olhada. Mona Lisa, aproveita para... Até porque nesse caso, Mona Lisa, nesse caso em específico, já se verificou que antes dos filhos que entraram no inventário, já tinha se confundido há muito tempo. Sim, é muito comum. É muito comum que você tenha isso, mas mesmo assim, se, digamos, houver a confusão, né, cada um pegou, portanto,
um pedaço, etc., a pessoa comprovando, né, que aconteceu circunstâncias assim, a pessoa, quem está pedindo, mesmo assim vai ganhar. Porque não importa o bem em si, importa o valor. Então, a casa na praia já peguei, tudo bem, eu quero meu 1/3 lá, não quero a casa na praia, tem que achar uma forma de me entregar esse 1/3. Sim. Mona Lisa, a nossa leitora oficial, né? Pode ser? Oi. Lê para nós aqui, Claro. dá uma lidinha. Então, são poucos artigos, eu peguei alguns, assim, né? Quer ler para nós o 824 aqui? Claro. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título, a possua. Muito obrigada. Aqui está o fundamento, né, pessoal? O herdeiro pode, na ação de petição de herança, o nome da ação é ação de petição de herança, demandar que seja dado para ele o direito sucessório, né? Então, que você tenha aqui, portanto, né, direito, ele não tinha, não foi dado para ele tal direito, então agora ele quer que isso, no caso, seja dado para ele. Olhem só, essa ação, depois o próximo artigo fala assim, ação de petição de herança, ainda que exercida por só um dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Como assim? Porque tu pode solicitar, e isso na verdade é um pode aqui, mas é o que normalmente acontece, pessoal. A pessoa não pede, eu quero um bem específico, eu quero isso. Não, porque eu não sei como vocês vão pedir, Marcel, mas tu quer o percentual, né? Vai compreender todos os bens hereditários. Eu quero um percentual com relação àquilo ali. Então, tu não tem que, digamos, pedir, eu quero um bem específico, tu até pode sugerir, digamos, algum tipo de bem, mas tu não precisa fazê-lo. Tu vai dizer assim, olha, eu quero, eu sou filho, esse é um tipo de ação, eu já comentei com vocês, é uma ação chamada de ação universal, e sendo uma ação universal, pessoal, quando tu pede alguma coisa, tu não tem que explicar qual é o bem que tu quer e nem o valor que tu quer. Quando tu ajuiza uma ação de petição de herança, tu solicita, tu demonstrando, né, que tu por fim é herdeiro, etc. Tu pede o quê? Tu pede o que te cabe de direito. E deixa que eles se resolvam lá. O juiz vai ser verificado, enfim, de repente tem perito, tem avaliador, verificado quanto que vai para cada um. Ou seja, não se coloca, não tem que se colocar, né, um valor específico, tu pode colocar um valor genérico, certo? As minhas filhas subiram aqui só um pouquinho, pessoal. Agora a mamãe tá dando aula. Não, aqui tem filme. Tá. Então, olhem só, pessoal. Aqui a tua pergunta, Mona Lisa, quer responder para nós? Lê um 826 para nós. Ok. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos artigos 1214 e 1222. Muito obrigada. Olha só, pessoal, isso aqui a gente não vai verificar agora, isso aqui é uma outra parte que eu adoro, acho que eu adoro todo o direito civil, né? Mas é a parte lá de coisas que fala com relação aos efeitos da posse. Possuidor de boa ou de má fé. Aí tem benfeitorias, tem frutos, tem perecimento, perda parcial, etc. Então, é tudo isso que nós temos com relação ao artigo, portanto, o nosso 1826. E aí tu tem, se estava de boa fé, se estava de má fé, se sabia, se não sabia, a gente não vai entrar nesse lado aí, porque é específico e mistura lá a parte de coisas. Mas o que eu tenho que saber neste momento? É que o possuidor, ou seja, quem estava, não é? Portanto, com a herança, ele vai ter que restituir, não é? Então, uma vez verificado que este herdeiro que está pedindo, que ajuizou sua petição de herança, ele, no caso, aquele percentual, aqueles bens, portanto, não deveriam estar com ele, ele vai ter que, neste caso, devolver os bens para o acervo. Os bens, mais uma vez, para o bolo da herança, e depois vai ser verificado para quem que vai. E aqui, ó, pessoal, esse por acaso já vendeu, né? A gente pode pensar, né? O que vocês acham? Se já vendeu? Lê para nós aqui, Mona Lisa, por favor, o nosso 1827.
O herdeiro pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. No parágrafo ali foi assim. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. Parece, de novo, parece tão complicado, mas é bem simples, pessoal. Deixa eu colocar assim, ó. Eu vou parar aqui um pouquinho. Estão me acompanhando? Sim. Deixa eu colocar aqui, tá? Deixa eu colocar o nosso quadro. Olha só. Eu falei a vocês que quando eu dou, desde o início, no direito civil, quando eu começo da parte geral, né? Enfim, eu trabalho muito com as ideias, né? A ideia da pessoa de boa, de má fé, a ideia de um contrato gratuito, um contrato oneroso. Mas, basicamente, quando a pessoa está de boa fé, assim, numa ideia geral, né? Não vamos, de novo, são outros tópicos de matéria, mas numa ideia geral, quando a pessoa está de boa fé, quer dizer que ela não sabia. Ela não, boa fé significa não, em sua maioria das vezes, né? Não sabia ou não tinha condições de saber. Então pensem assim, que não sabia que tinha um herdeiro lá não sei aonde, lá em Bagé, lá longe. Né? Então não sabia, não tinha condições de saber. E já, obviamente, a pessoa de má fé, ela sabia ou tinha condições de saber. Certo? Esse é um diferencial, assim, é um divisor de águas no Código Civil, termos alguém de boa ou então termos alguém de má fé, certo? Tá, olha só o que aconteceu aqui. João, herdeiro, certo? Ele vende para Pedro uma casa, né? Pensando que já houve partilha, hein, pessoal? Então, feita a partilha dos bens de Carlos. Carlos é, portanto, o nosso decurso, o morto, certo? Tá, o João herdeiro recebeu lá, sei lá, uma casa e vendeu para Pedro essa casa, a casa do João. Então, quem que é o João? O João é o alienante, Pedro é o adquirente. Sim? Então, o João comprou, né? Perdão, Pedro comprou, o João vendeu. São as palavras chiques, assim, né? Para comprador e vendedor. Vejam só o que aconteceu. Aí surgiu agora o herdeiro, né? Surgiu aqui a Maria, que ajuiza a petição de herança. E quer, portanto, ali, enfim, né? Os bens que lhe cabem de direito, como eu comentei. É um tipo de ação que é uma ação que tem natureza pessoal, no caso de universal, né? Portanto, pode a Maria fazer o chamado pedido genérico. Ela fala assim, ó, quero que me cabe de direito, certo? Tá, vamos voltar para o que agora... Estão lendo isso aqui ou não? Estou escrevendo. Sim. 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 Ah, obrigada. Sim, sim, sim. Tá bom. Ah, entendi, já entendi. Sim. Tá, deixa eu voltar para o nosso slide aqui. Volta ali, professor. Agora, eu vou voltar para cá. Tá, olha só. O herdeiro, quem que era herdeiro? A Maria. Pode demandar os bens da herança, mesmo em poder de terceiros. Então, a Maria, olha só, naquele raciocínio nosso que a gente comentou. Então, a Maria, ela pode, portanto, ajuizar uma ação, que é a ação de petição de herança, ir contra a pessoa, no caso, aquele herdeiro, né, aquela outra pessoa, e mesmo que esse bem esteja em poder de outros, ou seja, tu vai ter lá que já vendeu para aquela outra pessoa, mas não tem problema. Ainda assim, a Maria apareceu e pode ajuizar a ação dentro do prazo e pedir, portanto, no caso, que o que lhe cabe de direito, né, no caso, seja, portanto, lhe dado. Agora, vejam só, nós temos um problema aqui. Que se a alienação foi feita, a alienação é a venda a título oneroso, que é exatamente o contrato de compra e venda, pelo herdeiro aparente a um terceiro de boa-fé a pessoa não sabia de nada, então esta Maria não vai poder levar nada, pessoal. Deixa eu voltar aqui para o nosso caso. Não sei se é fácil ou complicado, né? Vamos ver o que vocês acham.
Então, olhem só. Peraí que eu tenho que... Quando eu volto, eu tenho que apagar tudo isso aqui. Aí eu faço assim. A gente começou uma ventania aqui na Zona Sul. Espero que não falte luz, certo? Só para avisar vocês. Não sei se está ventando por aí. Tá, então olhem só. O que nós temos? Ó? Vou fazer aqui. João, que era herdeiro, certo? Vende para Pedro, que compra e está de boa fé. Quem é o Pedro, pessoal? O Pedro, assim, o Pedro é um de nós. O Pedro não sabia nada de nada, sei lá. Olha só, pensa numa pessoa de boa fé. O Pedro vai até o João, compra essa casa, né? Que a gente colocou que é uma casa na praia. Ele vai lá e compra. O João, pessoal, também numa dessas de boa fé, que não importa, na verdade, a boa fé do João ou não. O que importa é a boa fé do Pedro, o adquirente de boa fé. Então, essa pessoa não sabia de nada, vai lá e compra essa casa do João. Aí vem agora a Maria e ajuiza a sua ação de petição de herança e quer essa casa para ela, porque ela tem direito ali na divisão. A pergunta que eu faço é, segundo o parágrafo único, pessoal, que eu li para vocês agora, a Maria consegue ou não consegue? A Maria ganha ou não ganha a ação de petição de herança? Eu acho que não. Quem falou? A Bruna falou? Bruna, tu tem aberta aí para nós, que se eu tirar daqui a gente perde de novo. Não entendi, prof. Alguém tem aberto? A Bruna ou algum colega tem aberto a lei naquele parágrafo nosso para ler ali? Se eu tirar, eu perco, sim. Tem. Tá, pode ler. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. Então, se é eficaz, ele fez a venda, isso? Exatamente. Então, se é eficaz, pessoal, como nós temos alguém que é o Pedro, que comprou, e de novo, nós podemos muito bem ser um Pedro da vida. Então, se nós fomos lá e compramos esse bem, a gente não sabia de nada, o Código Civil, isso aqui é, de novo, naquela ideia das ideias, o Código Civil sempre protege o terceiro de boa-fé. O amor da vida do Código Civil é o terceiro de boa-fé. Então, como consequência, pessoal, não é, mas é Maria, eu quero isso, cara, aquilo, não pode. Se já foi vendido, olhem só qual que é a ideia, foi vendido para o Pedro, pessoal, não existe mais dinheiro, mas eu quero o dinheiro, não existe mais o dinheiro, né? Se o João tiver o dinheiro, pessoal, neste caso o João paga para Maria com dinheiro, mas o dinheiro já era, se gastou, se torrou tudo, etc. Então, como consequência que nós temos aqui, é que a Maria não pode ir atrás do Pedro. Por quê? Porque o Pedro é um terceiro de boa-fé. Agora, cuide o que fala esse parágrafo. É uma venda, é um contrato oneroso. Um contrato oneroso, olha só, um contrato oneroso é a compra e venda. Né? Então, ele pagou por isso. Porque, olhem só, se o João tivesse, olha que interessante, pessoal, se o João tivesse doado para o Pedro, e mesmo estando todo mundo de boa fé, ninguém sabia nada, todo mundo de boas, etc., vem a Maria, ela ganha ação. Ela ganha ação, a Maria conseguiria. Por quê? Porque é doado. É um pensamento que também é repetido ao longo do Código Civil, artigo 158, fala a mesma coisa lá em fraude contra credores. Então, o que nós temos aqui é, se for doado, não tem boa de má fé, não se quer saber, devolve. Então, mas quando que não devolve? Quando que a Maria não vai conseguir pegar, portanto, aí esse bem, o dinheiro que for? Se foi vendido para o famoso amor do Código Civil, terceiro de boa fé. Tudo certo, pessoal? Deixa eu só fazer assim. Ver que tem no chat ali, está. Se provar, Aí que tá, prof. Se tiver Tô com uma dúvida. Só do Edson, se tiver má fé, Edson, ou então se for gratuito, é bem específico. É um contrato que é um contrato, portanto, no caso, oneroso, uma venda onerosa. Então, vendeu, né? A pessoa foi lá e comprou, então, portanto, não dá para tirar. A Maria se deu mal, não tem que fazer. Agora, se por acaso estava de má fé, sabia, né? Enfim, que tinha outro filho, meio que mancomunado, ou era um contrato gratuito, por exemplo, a doação, bom, aí a Maria ganharia ação. Quem quer perguntar?
Sou eu. Diga. Em relação, tipo, se esse bem foi doado e já faz 15 anos, não tem um prazo? Não, porque, de novo, se ele foi doado, a Maria pode receber de volta, né? Não teria um prazo, porque tu tá envolvido numa circunstância que vai anterior. Então, sem, de repente, nem tá contando o prazo ainda. De repente, alguém faz a ação que declara a paternidade, aí começaria a contar esse prazo. Então, se for doação, tu pode sim ter problemas com relação a isso, né? Numa ideia de cadeia. Mas assim, ó, é aquele tipo de ação que não vou dizer impossível, né? Mas é bem complicado, porque tem que comprovar isso aí tudo, as pessoas vão se desfazendo, vão vendendo, vão incluindo, vão indo isso, aquilo, né? Mas o que fala o civil? O civil te dá quais são os teus direitos, né? Como que tu consegue, tu efetiva ele, aí é outra história, né? Se é que tu consegue também efetivar. Tudo certo? Alguém consegue abrir para nós a súmula 149, pessoal, do STF? Se eu consigo, eu estou sem outro monitor agora aqui. 149. Imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. Muito obrigada. Então, olha como, pessoal, o Tartucci, ao dizer que a ação de petição de herança ela não prescreve, ele está tentando ir contra uma súmula, hein? Mas é uma súmula meio antiga, viram? 149 do STF, ó, faz tempo. 149 é um número assim, né? Não é lá dos mais avançados. Então, de repente, a coisa muda, mas no momento, eu repito, temos prazo para ação de petição de herança, o prazo é de 10 anos. Quando que tu conta, aí temos de tudo. Né? Coloquei para vocês ali o que fala o STJ, mas tu tem aí várias possibilidades de início de contagem. Tudo certo? Entender esse negócio aí do herdeiro? E sempre pensando, pessoal, que as pessoas têm dinheiro. Porque se o pessoal não tiver nada, não adianta. Né? Já vendi, já desfez, já paguei dívida, já paguei boleto, não me sobrou nada, estou no negativo, né? Aí, né? Nossa, não tem nada, não tem briga. Como, Marcelo? Se não tem nada, não tem briga, né? Não tem, né? Então é num pensamento de que aquela pessoa, né, ela passou para o outro, ela vendeu, aquele outro ainda tem o bem, né? Então é possível que tu reaveja isso. E aquela pessoa não estava de boa fé, né? Porque se estava o terceiro de boa fé, não consegue reaver. Isso é a regra do Código Civil. A pessoa de boa fé se dá bem. Tudo bem? Tá, vamos para cá agora, depois de petição de herança, né? Vimos ali a súmula 149. Eu queria falar com vocês agora, vou um pouquinho mais para frente, pessoal. Ouviram falar em herança jacente vacante? Não tem que ouvir, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Nunca vi nem comi, só ouço falar mesmo. Tá, o que é herança jacente? Deixa eu contar para vocês um caso. O meu pai, ele me contou faz uns 2 anos, o meu pai tinha vários amigos, assim, né? Ele andava, assim, agora está em isolamento, então, enfim, mas quando eu conversava mais com ele com relação a isso, ele era meio depressivo não de depressão, um pouco triste, porque vários amigos, o meu pai ele é de 45, tem 75 anos, meu pai, né? Tem 75 anos, 45 é isso, né? 75 anos meu pai tem. Então, que os amigos dele, né, eles já começaram, vários já morreram. Então, nos últimos anos, né, o pessoal vai ficando mais velho, os amigos dele começaram a morrer. Vários já morreram. E aí, os amigos de infância, ele me contando, né, esses tempos, faz ano passado, acho, que esse amigo dele, né, enfim, que ele morreu, ele não deixou nenhum herdeiro. Olha só o que era essa pessoa. A pessoa, ele morava de aluguel, ele alugava um apartamentinho, que meu pai eram amigos, né? E ele tinha dinheiro. Aí ele me contou, ele era aposentado por invalidez, não sei de onde, sei lá. Mas a verdade é a seguinte, que ele morreu, ele não deixou testamento, ele não tem nenhum herdeiro, nada, nem necessário, nem legítimo, que a gente vai trabalhar mais para frente quem são eles.
Então, essa pessoa morreu, ela não deixou nada de herdeiros, mas tinha deixado, que aí o meu pai ficou sabendo por um advogado, sei lá quem, ele me contou, não sei como ficou sabendo, 3 milhões de reais na conta corrente dele, o conta poupança. Então, ele não tinha imóveis. Sou eu. Oi? Sou eu, herdeiro. Imagina. Então, ele não tinha imóveis, que de novo ele alugava, né, um apartamento bem pequenininho de 1 quarto, mas ele recebia um salário super alto, assim, que ele era aposentado já há muitos e muitos anos, e não gastava em nada, e ele deixou mais ou menos 3 milhões de reais. Aí meu pai me perguntou o seguinte, não, porque eu encontrei, ele contou as histórias, né, meu pai aposentado lá em Santa Maria, tomar cafezinho lá no calçadão de Santa Maria, e aí contando para ele a história, vamos pensar que é 100% verídica, né, que, sei lá. E aí ele contando pro meu pai a história e perguntando, né, enfim, se meu pai conhecia alguém, né, etc., para herdar esse dinheiro dele, que meu pai era amigo de infância dele, porque se por acaso não aparecer ninguém, o Estado ia abocanhar esse dinheiro. 3 milhões de reais. Será que isso é verdade ou não? Se não tem herdeiros, é o Estado que assume, né? Não apareceu ninguém, o Estado ia abocanhar o dinheiro. Isso que meu pai me disse, né? Que o advogado, então, que me encontrou. Sem prazo razoável, prof. Mas já vamos verificar o que a lei nos fala. Mas a pergunta que eu faço é essa: será que a pessoa, então, ela não tendo, né, enfim, não tinha ninguém, ele, o Estado abocanha os 3 milhões de reais. Estado com letra maiúscula, né? Sim. Não quer dizer Estado. Não só os valores, mas também como os bens, se ele tivesse apartamento e tal. Diz o meu pai que ele deixou esses 3 milhões. Então, esse caso, pessoal, é um caso que não é o comum, né? Porque qual que é o comum? O comum do dia a dia, a pessoa morre, deixa herdeiros e não deixa um tostão. Não é o comum, isso aí, na realidade, assim, né? Então, a pessoa morre, vejam só, a pessoa não tem obrigação nenhuma de deixar nada para ninguém antes de mais nada. Se a pessoa quiser torrar tudo que ela tem para ela, há algumas restrições em vida, de doações, etc, certo? Mas digamos que essa pessoa ela queira doar tudo que ela queira gastar tudo que ela tem para ela à vontade, não há obrigação nenhuma de deixar herança para ninguém. Não tem obrigação, certo? Lembre do Pacto Corvina, né? Aquele 426, que é a vedação do Pacto Corvina, que são os corvinhos, né, em volta da pessoa, né? Porque a pessoa nem morreu. É vedado, é nulo, não pode fazer isso. Agora vejam o seguinte, esse caso então, né, mais uma vez do amigo do meu pai, não, era outra coisa que eu me perdi, voltando. Então, o que na verdade, pessoal, é comum? Comum é a pessoa morrer, deixar herdeiros e não deixar nenhum tostão. Esse é o mais comum, né? Agora, esse é o contrário. Esse é o caso de que a pessoa morreu, ela, no caso, deixa bens, mas não deixa herdeiros. Então, o que nós temos aí é essa ideia, vou escrever no chat aqui, de herança jacente. Primeiro ela vira jacente, depois ela vira vacante. Como eu tinha uma dificuldade em decorar isso aqui na faculdade, eu estudei muito na faculdade de sessões, porque eu tinha um professor terrível, eu já contei para vocês o professor, né? Ele, se não contei, outra hora eu conto. Eu estudei, foi a coisa que eu mais estudei na faculdade foi sucessões. Então eu me confundia qual que vinha primeiro, né? Assim, coisa boba, né? Mas o que era primeiro, se era vacante ou jacente? Aí eu guardava pelo alfabeto. Então, primeiro J, né, no alfabeto, e por último V. Então, primeiro a jacente, depois a vacante. E nunca mais esqueci, né, para não confundir. Outra hora eu conto isso, meu professor na faculdade ali. Terrível. A gente tinha sucessões no 10º semestre. Então, se tu reprovava, tu não te formava. E metade reprovava, pessoal. Não queriam nem saber. Mas formatura, não sei o que lá, terrala, era né, esperar a faculdade inteira para sofrer no 10º semestre. Mas, enfim, já deu conta. Então, eu conseguia guardar assim. Então, é isso.
A herança jacente, pessoal, mais uma vez, é um tipo de herança que acontece quando a pessoa morre, ela deixa patrimônio, mas não deixa herdeiros. Aí, basicamente, você passa um prazo, ó, Mona Lisa, você passa um prazo, tem toda uma ideia processual, o CPC vai te falar, a gente não entra nesse mérito, mas eu mostro a vocês os artigos, o CPC nos fala de qual é o procedimento, de o que tem que fazer, tem vários editais, tem que ser publicados, apareça, vem aí alguém conhece, algum herdeiro, né, dessa pessoa, mas se realmente, aí passado um prazo, já mostro a vocês o prazo, se realmente ninguém aparecer, a jacente vira vacante. A jacente vira vacante. Aí temos um prazinho e passado o prazo, realmente ninguém aparece, o Estado abocanha. Certo? É isso que é herança jacente, herança vacante. Então, deixa eu mostrar a vocês aqui. Abocanha não, fica feliz, né, professor? É, isso aí, né? Mas tá aqui, ó, pessoal. Coloquei aqui um pequeno resuminho de novos slides, estão lá já estão no AVA, né? Estou tentando deixar bem organizado, cada dia lá tem, né, é um tópico, é uma aula. Quer ler uma analisa para nós aqui, por favor? Quando se abre. Ok. Quando se abre a sucessão sem que o de cujos tenha deixado o testamento. Ficou tudo mudo? Oi? Tá ouvindo, Paulo? Tô ouvindo, professora. A Mona Lisa não. Então a Mona Lisa acho que caiu. Não me ouviram? Nada. Não, mano. Só que tu começou e ficou mudo. Bom, tá, vou de novo. Quando se abre a sucessão sem que o de cujos tenha deixado o testamento e não há conhecimento da existência de algum herdeiro, disse que a herança é jacente. Pode ler o resto, professor. A herança jacente possui personalidade judiciária segundo o CPC. Até o final, prof? Pode ser, pode ler, professor. Herança vacante quando é devolvida para a fazenda pública por se ter verificado não haver herdeiros que se habilitassem no período de jacência. Na verdade, eu só vou explicar isso aqui para não pular. Isso aqui, pessoal, personalidade judiciária, isso aqui é uma ideia. Tem alguém com o microfone ligado aí. Não, tu não vai se mexer. O Marcelo, vamos fechar do Marcelo. Tá. Então, olha só, pessoal. Isso aqui, personalidade judiciária, quer dizer que pode ser polo ativo e passivo de uma ação. Deixa eu mostrar a vocês o CPC aqui. Eu também acho que deixei aberto ele. E tem comigo aqui. Olha só, o CPC, lá no inicinho, no artigo 71, por aí. Deixa eu mostrar aqui. Aqui estão vendo o CPC. Então, ali, capacidade processual. Nós temos aqui, ó, 775, né? 70, 71 começa, 75 nos fala, olha só, quem que vai ser polo ativo ou passivo em um processo. Aí não vamos entrar no mérito, que é processo civil, é legitimação, capacidade para ser parte, capacidade para estar em juízo. E nós temos aqui a herança jacente ou vacante. Então, herança, o nome de um processo, o autor de um processo pode ser herança jacente, herança vacante, ou réu de um processo pode ser herança jacente ou herança vacante. Então, eu quero cobrar, credores querem cobrar alguma coisa com relação a essa herança, né? De repente, tem algumas dívidas que a pessoa, no caso, deixou. Então, contra quem que tu vai ajuizar essa cobrança? Contra herança jacente, ou então, se já virou vacante, né? Contra herança vacante. E mostrar, vocês, de novo, a gente não vai explorar muito, isso aqui é processo, não é civil, mas olhem só, pessoal, aqui é processo civil, ó, da herança jacente. E aqui me fala, então, o procedimento é um processo que vai dizer com relação a isso, né? Quando for o juiz, né, que vai verificar se realmente não tem herdeiro, se realmente etc. Aí tem todo o procedimento, nós teremos vários editais, olhem só,
vai ter editais, expedir edital, intervalo de 1 mês, né? Então, tem algumas colocações aqui que realmente não tendo, portanto, aí ninguém se habilitando, e aqui isso eu coloco no nosso slide ali, passado 1 ano da primeira publicação do edital, ninguém se habilitou, ninguém se coçou, ninguém apareceu, então o que era jacente passa a ser agora vacante, certo? Então, ninguém apareceu. Você publica editais para verificar se alguém aparece, alguma pessoa surge de repente, mas não surgiu ninguém. 1 ano passado da primeira publicação do primeiro edital, que a função do edital é tentar encontrar alguém, né? Então se publicam editais, alguém sabe, alguém viu, alguém conhece, mas ninguém aparece, pessoal. Então a consequência que nós temos é que a herança jacente passa então agora a ser vacante, certo? Então, só voltando para o nosso slide aqui, tudo tranquilo? Não é difícil, eu acho, né? Só tem que ter atenção a alguns detalhes. Então, ela possui personalidade judiciária, quer dizer que ela pode ser, de novo, autora, né? Pode ser réia em processo, que é o artigo nosso 75, até a gente pode colocar. Deixa eu colocar aqui. Artigo 75 do CPC, certo? E aqui lembrando vocês, pessoal, também, quem que é a Fazenda Pública? A Fazenda Pública, exatamente as pessoas do artigo nosso 41 do Código Civil. Quem é a Fazenda Pública, né? União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, fundações. Então é devolvido porque vai ser entregue para a Fazenda Pública se ninguém se habilitou mais uma vez. Aí eu coloquei que herança jacente difere de espólio. No espólio tu tem herdeiros conhecidos, herança jacente tu não tem. Isso é bem importante, não é? Isso aqui eu queria que vocês prestassem atenção. Me acompanha aqui, ó. Declaração de vacância. Olha só. Aí nós comentamos, 1 ano contado da primeira publicação do edital. A jacente, a vacante, sim? Concordamos? Foi que eu trouxe antes, né? Me digam aí, pessoal, sim ou não? Sim. Beleza. Então, quando que a jacente passa a ser vacante? Publicou o primeiro edital, se conta 1 ano, ninguém apareceu, a jacente passa a ser vacante. Beleza, agora vejam o seguinte, pessoal. Nesse intervalo, virou vacante ontem, né? Ontem fez 1 ano, virou vacante, tá? Não quer dizer que vai ser entregue diretamente para, no caso, o poder público, para a Fazenda Pública. Não, não é assim. Ela tá vacante, mas ela fica vacante meio que boiando, meio que vegetando, olhem só, por 5 anos. Olhem só, 5 anos. Por quê? Porque ainda que vacante, pessoal, pode ser que algum herdeiro apareça, certo? Então, passados 5 anos e ninguém, ela já era vacante. Passados 5 anos e ninguém apareceu, pessoal, então aí a propriedade passa a ser da Fazenda Pública. Tudo bem? Conseguiram compreender? Olha só, deixa eu colocar assim, então. Então, edital. Passado. Não, deixa eu colocar assim. Prof, fiquei com a dúvida ali de quando o de cujos não tem herdeiro, quem é que abre a sucessão? Quem é que abre o inventário? Aí pode ser Ministério Público. Então, qualquer interessado. Nós tínhamos colocado, tem umas colocações, tem umas colocações na doutrina que o juiz observa o princípio da inércia, né? O juiz, ele não se mexe a não ser quando provocado, isso no nosso processo civil. Mas tem algumas exceções. Uma das exceções seria no inventário. Então, se o juiz está sabendo que tem que ser aberto o inventário, tem que ser movimentado ali pela ideia de movimentar patrimônio, gerar riqueza, pagar impostos, então o próprio juiz pode pedir abertura, né? Então, o juiz, nesse caso MP, Ministério Público, eles podem se manifestar e pedir abertura, portanto, de um inventário. E nesse inventário, portanto, é verificada a herança jacente. Mas fica sabendo do óbito como? A Através ideia de débitos fiscais? Na verdade, é uma ideia de que alguém tem que chegar para aquela pessoa essa comunicação, né?
Então, pode ser nisso, vamos verificar lá, vamos cobrar da pessoa que está devendo, mas daqui a pouco foram ver que ela morreu, que ninguém se habilitou, vão procurar herdeiros, né? Alguém tem que tomar a iniciativa, senão fica por isso mesmo. Eu já vejo o chat, eu não consigo ver o pessoal quando eu estou aqui no... Olha só, vamos colocar assim. Não consigo tirar isso. Morreu 10 de março de 2019. Certo? Aí, olhem só, eu tenho que primeiro edital publicado no dia 10 de julho de 2019. Tá. Me ajudem aqui, ó, pessoal. Quando que vai ser? Vamos pegar esse que eu estou mostrando aqui. Quando que vai ser? Então, o primeiro edital publicado foi tido como sendo jacente. Quando a pessoa morre, é verificado que não tem herdeiro, já é jacente. Jacente é meio automático, assim, né? Cadê o pessoal? Não tem. Pá, jacente. Porque jacente não tem grandes implicações, não é? A vacante que tem implicações. Tá, então a pergunta que eu faço a vocês é: quando que nesse meu contexto aqui nós vamos ter que o que estava jacente vai passar? Qual é a data em que você tem que me dizer em que o jacente vai virar vacante? 10/7/2020. 11/7/2020 ou 10/7. Vacante. 10/7. Sem prazo em ano, você conta em ano, então o ano virou vacante. Tudo bem? Tá, então olha só, beleza, aqui virou vacante, vai ser, portanto, esses bens entregues para, no caso, a Fazenda Pública. Quando que virou vacante? No dia 10 de julho de 2020, beleza. Agora, pessoal, quando que ninguém apareceu? Me ajudem a fazer os prazos. Quando que efetivamente a propriedade vai passar para a Fazenda Pública? Que data que é essa? 10/7/2025. E ali o amarelo de antes ali. 10 de março de 2024. Exatamente, isso aí. 5 anos, né? Então, quando que vai ter a transferência efetiva? Vamos colocar assim, a transferência efetiva para a Fazenda Pública. No dia 10 de março de 2000 e quanto? 2025, 24, né? 4, são 5 anos. Entenderam, pessoal, ou não? Olhem só, eu consigo tirar isso aqui. Agora deu. Olhem as datas que eu coloquei. Primeiro, leiam o que tem amarelinho aqui em cima. E agora olhem essas datas e vejam se vocês concordam. Ah, ok. Ele conta da abertura da sucessão. A abertura da sucessão é no dia do falecimento. Eu estava entendendo que fosse a partir do ano da publicação do edital. Eu também. Isso, então por isso são duas formas de contagem. Quando que a jacente vira vacante? Um ano, né, contado do primeiro edital. Beleza, então ela vai virar vacante nessa data aqui. Tá, muito bem. Agora, ninguém, porque sempre se alguém aparecer, pessoal, entrega para essa pessoa. Se nesse rolo, no meio disso tudo, aparece lá o pessoal, então esses bens vão ser entregues para os herdeiros, ou o herdeiro que apareceu. Agora, se por acaso, pensando que ninguém realmente aparece, então qual vai ser a consequência? Bom, a consequência é que essa vacante, esses bens vão ir, portanto, para a Fazenda Pública. Quem é a Fazenda Pública? União, estados, municípios, etc. Tá, mas qual é o prazo? Então, não é nessa data automático aqui, porque eu tenho esses 5 anos, ó, mas esses 5 anos não são contados do primeiro edital, são contados de quando a pessoa morreu. Então, quando que vai para a Fazenda Pública? Nessa data aqui. Entendi que fossem prazos distintos e não sucessivos. Exatamente, isso aí. Perfeito, Mona Lisa. Corretíssimo. Tudo bem, pessoal? Um em função da vacância e outro em função da sucessão, é isso? O primeiro prazo é em função do primeiro edital.
Então, quando que vai virar vacante? Contado do primeiro edital. Quando que o que era vacante vai passar para a propriedade do poder, vou já dizer o poder público, vai passar para eles. Quando? 5 anos contados da abertura da sucessão. Aí não tem a ver com edital. Que é o que está aqui, ó, em amarelo, a gente aplicou no exemplo aqui de baixo. Concordam, pessoal? Acho meio zoado, Sim. mas, né, concordo. Meio que zoado. Porque eu acho que o prazo deveria ser sucessivo e não distinto um do outro. Mais confunde do que... Até vou melhorar a informação da Mona Lisa. Prazo avacalhado. Eles estão... Sim, porque que já desde o início não diz, então, professora, a partir não presta atenção na vacância, presta atenção da data do morto. Ou então, a partir de um ano corrido do edital, o bem ficará à disposição por 4 anos. Exato. Não, conta 1 ano. Não, mas não esquece de tirar 1 ano de lá e é 5, tá? É que aí vai ficar fácil, né, pessoal? Não é isso? Vocês sabiam que o direito, né? Vocês verificam as leis atuais, assim, peguem a lei da pessoa com deficiência, né? Então, leis mais de 2015, 2016, leis mais atuais, elas são super simples de ler e compreender. Então, tu vai ler várias leis, assim, né? Mais uma vez, e as mais atuais, não que sejam todas, mas é um exemplo, tu lê e tu entende. Não é? Por que tu tem toda uma resposta? Por que as leis são tão complicadas? Para que a pessoa, para que, digamos, o homem médio não entenda, pessoal. Para quem que vai entender de leis? Os eruditos, as pessoas que estudaram, é uma ideia super elitista que se tem do nosso direito, né? De que as pessoas lembram que os aristocratas que mandavam os seus filhos para a Europa, etc., para estudar as leis, etc., então, por quê? Porque a pessoa que é o nosso homem médio não tem que entender. Quem tem que entender sobre leis são as pessoas que tinham conhecimento. Então, por isso que ela é super rebuscada. Porque dá para melhorar, assim, olha, eu sou bem crítica do Código Civil, bem humildemente crítica, mas enfim, em vários aspectos dele, de artigos que para quando eu explico, tu tem que dar uma volta gigantesca que poderia ser explicado com uma redação melhor. Mas isso aí não nem tudo é mal escrito, isso é pensado em ser, né, de uma escrita assim elitista, uma escrita que realmente seja difícil de compreender, que é meio pessoal que não sabe nada se rala, não é para ti mesmo. Né? O problema disso é que quando o teu texto é raso desse jeito, tu abre a discussão, tu abre precedente para discutir, né? Interpretações e interpretações de um texto. Podendo ser bem mais objetivo. Tem várias razões, né? Mas essa é uma a complicação das leis, né? Tem essa ideia de que então qualquer, tu não tem que entender de lei. O que tu vai discutir com relação à lei? Tu não entende isso aqui. Né? Então tem também esse elitismo, né? Elitismo, será essa palavra? Certo, pessoal? Então tá. Aí daqui a pouco a gente faz umas questões. Acho que isso aqui já dá, será? Deixa eu ver. Tá. Prof, dá para fazer um intervalinho de 5 minutos para ir no banheiro? Pode, se tu quiser. Vamos fazer assim, ó, pessoal. Enquanto que eu Monalisa, vamos fazer que nem na minha outra aula. Aqui, olhem só, estão vendo o slide? Monalisa, espera aí. Tranquilo, eu tô aqui. Tá, estão vendo esse slide aqui? É uma questão de OAB. Uhum. Certo? Eu queria que vocês fizessem essa questão, uma questão de OAB segunda fase. Dei uma olhadinha. Tirei porque não feito. Tentem fazer essa questão aqui para nós. Vamos dar uns minutinhos, a gente já volta? Tá, até 8. tranquilo. Quer mandar Pode. o telefone? Manda uma foto do seu telefone. Vou dar mais matéria, hein? Não me abandonem. Tem mais uma parte que eu vou dar. Então, tentem fazer a questão aí do Daniel. Professora, desculpa, não vi porque travou. Então, a gente para agora e volta daqui a quanto tempo? Desculpa, para responder.
O som tá. Ah, isso, perdão. Não paro nada. Eu só vou dar uns minutinhos para que vocês façam essa questão aqui e eu já volto. Tá. Tá vendo a questão aí? Sim, sim. Tá, essa aqui.
Marcel, tu tá falando, eu não tô te ouvindo. Fizeram? Sim. Tá, deixa eu só achar o gabarito oficial Sim. aqui. Eu só só uma. Só um minuto. Prof, essa questão não tem A? Sim, mas a eu tirei porque ela envolvia outro assunto. Ah, tá. Ou então, não me recordo bem, mas ou é um assunto que a gente não viu ainda. Então, as questões de OAB, elas têm A e B. E às vezes tem A e, na verdade, às vezes tem mais alguma coisa, né, ainda. Olhem só, deixa eu colocar para vocês aqui. Eu tinha... Deixa eu ver se consigo colocar aqui o gabarito. Que é um quadrinho. Olha só. Continua aqui. Não consegui ver agora. Tá, então, deixa eu pegar aqui a questão. Eu coloquei o gabarito aqui. Certo? Assim, ó. Estão vendo, pessoal? Assim. Sim. Sim, professora. Olhem só, então, B1. Tá. Então, o que acontece nas provas da OAB, né? Então, vocês têm a resposta de vocês, né? Estão de 2, 3 linhas, no caso. Eu fui ver, a perguntava, nós não vimos ainda a sucessão legítima, aquela divisão de bens, lembra que a gente não comentou ainda? É um dos próximos tópicos ali. Mas o que nós temos eu até aqui... cheguei a dar uma olhada ali. Isso, então não é o nosso assunto ainda, né? Então, o que aconteceu? Então, as questões, mais uma vez, de OAB, pessoal, e cada vez mais, né, eu vou trabalhar com vocês, porque, afinal de contas, todo mundo vai fazer, né? E é bom porque são casos práticos, né? Também tem um lado bom, assim, que é legal. Então, olha só, Daniel, 30 anos, amealhou ao longo de sua vida um patrimônio considerável. Era solteiro e decidiu não ter filhos. Seus pais já tinham morrido, Daniel tinha apenas o irmão bilateral, Alexandre, e irmão unilateral, Rafael. Após 30 dias em coma, em razão de grave acidente de carro, Daniel morreu na data ali, tá? Aí temos o enunciado antes. Depois de 3 anos, o Daniel morreu. E já realizada a partilha de bens, aparecesse mais o irmão unilateral, até então ignorado pelos demais, que ação judicial poderia intentar para receber parte dos bens da herança. Qual o prazo para ajuizamento? Então, isso é a pergunta B. Quando tu responde uma OAB, pessoal, tu vai pegar a questão, tu vai responder a, né, que é uma outra resposta, outra pergunta, e depois embaixo tu coloca B, né? Tu não pode responder tudo junto, de vez em quando o pessoal faz isso e zera o negócio inteiro. Então, a B, né, não tem que dividir assim B1 e B2, como eles fizeram, né? Não é preciso que tu coloque isso, pode só colocar B. Então, olha só. Se após 3 anos do falecimento de Daniel e já realizada a partilha de seus bens, aparecesse mais o irmão unilateral, até então ignorado. Vejam a pergunta. Qual ação judicial poderia intentar para receber parte dos bens da herança, certo? Então, olhem só, como que são as provas da OAB? Tem que colocar o nome dela aqui, ação de petição de herança, e também não é só assim. Tem um gabarito comentado, que aqui está só a pontuação, né? Que tu tem que fundamentar a ação cabível, né? Para que, então,
esse irmão, né, enfim, pudesse ajuizar, seria ação de petição de herança. Aí tu falando isso ganha 0,25, previsto no artigo nosso, no artigo 1824 do Código Civil. E aqui tem a pontuação. Tu não colocando isso aqui, tu não vai pontuar nada. Tu colocando um pouquinho além, desde que não seja algo, pessoal, contraditório, aí como consequência tu não vai pontuar nada. Não é? Então, vou colocar mais isso, mais aquilo, né? Se não for assim, algo, enfim, absurdo, né? Vão deixar ali, mas tu não vai ter nenhum tipo de pontuação. Para que tu consiga a pontuação da B1, tu vai ter que, neste caso, colocar o nosso ação de petição de herança conforme o artigo tal. É sempre assim, é uma resposta e o artigo para fundamentar, certo? Aí depois, qual o prazo para ajuizamento? Lembra que nós acabamos de comentar. Então, olha só, o prazo prescricional para ajuizar a ação de petição de herança é de 10 anos, né? A contar da abertura da sucessão, 0,20, né? Portanto, conforme o artigo 205 do Código Civil, que é 0,10. Então, só nessa B tu vai ter 0,65, porque cada questão, são 4 questões, vale 1,25. Né? Então, tu vai ter 60 na outra, né? E 65 nessa aqui. Tudo bem, pessoal? Acertaram? Deixa eu ver no chat de vocês ali, o que vocês colocaram. Ó, então, ali o Edson, deixa eu voltar um pouquinho para cima ali. Tá. Então, a Fê falou, a ação cabe petição de herança para alcançar o dia de herança com prazo de 10 anos, com 205, tá. Só faltou que tu colocar ali que é contado, que eles queriam isso aí que se colocasse, contados da abertura da sucessão, Fê. Então, né, para que ficasse perfeito ali a tua colocação. Aí, Edson, ó, Edson, isso não foi trazido. Então, isso é muito importante quando tu vai fazer uma resposta, uma prova de OAB, concurso, que foram as minhas provas, tu não pode pensar além do que a questão te dá. Então, o que a questão te deu? Que surgiu um irmão. Se esse irmão, no caso, ele não fala assim, se dissesse o irmão que não foi ainda reconhecido, o irmão que não foi ainda colocado, aí tu poderia pensar numa ação, né, de investigação, o que for ali. Mas não te falou nada, falou que apareceu um irmão. Então, apareceu um irmão que não foi contemplado na herança, qual vai ser como consequência, no caso, a ação? A ação é de petição de herança. A gente não pode, o que eu chamo, viajar. A gente tem que ficar limitado, temos que dar para eles o que eles querem. A pergunta é essa, a resposta é essa. Então, aqui o Paulo falou ali para mim, né? Ó, o Paulo deu uma viajada também ali, Paulo, ó. A ação de reconhecimento de filiação, né? Com a ação de petição de herança. Tu viajou, mas tu perguntou, né? Tô só brincando contigo. Mas é bem simples, né? Em geral, as teses da OAB, elas não são complicadas, pessoal. Né? A gente não pode, muitas pessoas, não muitas, algumas pessoas erram por saber demais. E tu começa a ir longe no pensamento, não. Chegou um herdeiro que não foi contemplado lá na herança, né? 3 anos após o negócio, que ação que ele vai ajuizar? Petição de herança. Qual é o prazo? Que a gente tratou, né? Agora, é bem interessante que esse prazo, tu não tem ali o prazo, pessoal, para que tu acertasse o prazo, tinha que ver uma aula, porque não está na lei. Tu não tem na lei, tu não tem no Código Civil prazo para ajuizar a petição de herança, é um prazo de 10 anos, não tem isso. Aí, quando não tem, tu vai para a regra geral do 205 que me fala que o prazo, portanto, é de 10 anos. Né? Mas não é assim, algo automático. Então, a ação é de 10 anos, isso aí bem certinho, Paulo, tua resposta, o resto ali, só aquela, né, de que foi que também o Edson pensou em impedir alguma coisa com relação à filiação, não, a questão não pergunta, certo? Aí a Fê falou isso, né? Enfim, que é de herança, assim, né? O Paulo reclamou que não envia, não adianta ali o furar, que tá furado, né, Paulo? Ah, tá bom. E aí, então, a Betânia falou, bah, vamos ver ali os comentários, pessoal. Onde é que vocês estão ali? Tá. Isso aí é uma notícia, isso é bem, essa notícia o Paulo colocou para nós do STJ, né?
que é de quando se abre a sucessão. É bem criticado isso aí, hein, Paulo? Foi que eu coloquei ali, né, para nós, mas de novo, é bem criticado. Depois ali, de nada, imagina que eu esqueci de colocar o artigo. Aí tu perde 0,10, Bruna. Né? Então, tem vezes que os artigos valem mais, né? Tem vezes que o artigo vale 0,25, 0,35, e pode não parecer muito, mas olha os meus anos todos dando aula para OAB, 0,10, 0,15, 0,25, muita coisa. Vale muito ali, porque quantos aí que a gente vê que ficam, né, tem que tirar 6 na prova da OAB, e ficam com 5,9, 5,85, assim, é algo como também em primeira fase os 39, né? A gente tem que acertar 40 questões para que tu passe para a segunda fase, e o pessoal fica por 39, nossa, milhares lá, muita gente por uma questão. E de repente essa questão aí dessa aula que eu não prestei a devida atenção. Tudo bem, pessoal, mas viram como não, né? Aos poucos a gente vai, né? Para a OAB é muito importante um treino, né? Tu tem que treinar para que tu dê para... Nem sempre que tu vai dar para a banca, isso até me dói dizer assim, mas é a realidade. Nem sempre que tu vai dar para a banca exatamente o correto, tecnicamente, porque eu sou bem preciosista nisso. Mas para que tu consiga a tua aprovação, e até isso vale para concurso também, tu tem que dar o que eles querem. Né? Então, mas isso tu consegue com treino, tu vai indo ali com o teu treino, porque para a segunda fase são 4 questões e uma peça. Acharam fácil? Questão fácil, né? Mas olha só, pessoal, fácil, outras razões pelas quais é fácil. Qual é a nossa matéria? Sucessões. O que nós acabamos de verificar? Petição de herança. Quando tu chega na hora de uma prova, tu não tem isso. Essa questão nos leva para sucessões, mas tu vai ter toda a ideia de Código Civil inteiro ao teu redor, de parte geral, de contratos, responsabilidade civil, de leis esparsas, locações, do idoso, da pessoa com deficiência, que tem casos que eles misturam. Então, nem sempre é algo que tu vai direto ali, né? Como aquele caso da nossa aula passada, eu comentei que muitos alunos erraram porque eles não se deram conta que a resposta era uma questão de contratos, que é o 426, a vedação do Pacto Corvina. Então, tu acerta, lembra da aula passada? Acertava a parte com relação à renúncia, que tu não pode renunciar totalmente à herança, né? Perdão, parcialmente, ou tu renuncia total ou não renuncia, mas muitos não se davam conta, não se deram conta, erraram muito aquela pergunta, que era um artigo lá do 426, um artigo de contratos. Então, mas assim, né? Eu vou com vocês treinando para quem for fazer civil, né? Obviamente, sei que nem todos farão, mas enfim, eu vou treinando com vocês isso, os de penal, que treine penal, né, pessoal? Então, sei aí, essas coisas outras aí eu não sei. Então, eu só quero voltar para você. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Então, eu só queria voltar para aquele slide aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui. Só uma perguntinha rápida. Aquela atividade do enunciado, tem algum problema se ela passar um pouquinho de 30 linhas? Não, de preferência 30 linhas, mas de preferência até 30 linhas, mas não tem problema se falar um pouquinho mais. Certo? Tá, eu só queria colocar aqui, ó, pessoal, estão vendo esse aqui, né? Olha só, isso aqui é meio óbvio, né? Mas eu acho que é importante que a gente fale, que a gente viu na aula passada a renúncia. Então, se todos os herdeiros renunciarem à herança, ela não vai ter por que ser jacente. Entenderam? Lembra aquele caso que eu contei para vocês da aula passada, que eram 3 filhas que iam herdar os bens do pai, né? E um pai, eram bastante coisa, assim, e as 3 renunciaram, lembram? E que a renúncia, que elas foram estupradas pelo pai quando elas eram menores, né? Quando conviviam com ele. Então, ele morreu e as 3 renunciaram, portanto, à herança. E aí eu comentei com vocês aquelas renúncias abdicativas, translativas, né? A abdicativa, tu renuncia e deu, não renunciei e acabou. Como ele não tinha mais nenhum herdeiro, nesse caso específico, a herança virou
automaticamente o quê? Me ajuda? Me acompanharam no raciocínio, pessoal? Vai ser declarado vacante? Exatamente. Isso, ela não vira jacente, porque qual que é a função de virar jacente? A função de virar jacente é tentar encontrar herdeiros. Então, é meio que fica assim, né? Meio que de molho, para ver se encontra alguém, e não encontrando, aí então ela vira vacante, passado aqueles 5 anos, vai lá para a Fazenda Pública, portanto, patrimônio. Agora, o que é esse caso? Esse caso tinha herdeiros, esse caso existiam, não há dúvidas com relação, não tem que se procurar herdeiros, eles existiram, eles existem, mas eles não querem receber a herança. Então, quando acontece a renúncia e não há para ninguém para quem deixar, né, mais uma vez, não tem por que vire jacente, vira logo, portanto, vacante. Tudo bem, pessoal? Tá, olha só. Então tá, eu não vou ir para o próximo tópico de agora, eu vou iniciar a próxima aula, porque o outro tópico é de indignidade, é de pessoas que são excluídas da sucessão, é bem legal. E aí eu já digo a vocês que na próxima segunda, é aquele caso super famoso da Suzane von Richthofen, porque é super sério um caso de alguém, assim, é a chamada morte civil do herdeiro. Então, são casos bem pequenos, bem raros, assim, em que alguém vai deixar de ser herdeiro, né? Porque a herança é sagrada, assim, é o sangue do meu sangue, né? Essa é a ideia original de herança. Mas agora, se tu matou teus pais, eu acho que aí não dá, né? Então, tu pode ser tida como sendo indigna. Mas aí é o próximo assunto, né? Que eu falei para vocês, que tá naquela sequência nossa de artigos ali. Mas é bem legal. A gente vai trabalhar, então, da Suzane von Richthofen. Todo mundo conhece, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Todo mundo bem de saúde, pessoal? Tudo certo. Sim. Graças a Deus, né? Então tá, se cuidem por aí, que a gente continue assim. Esse negócio vai embora e a gente continue sem pegar. Eu não sei, eu não quero ser um dos 80% que pegam, pessoal. Que 80% vai pegar, né? Não quero ser. Não quero. É que tem gente que não tá nem aí, né? Tem o meu irmão, eu falo, meu irmão, também eu já peguei, se pegar, vou pegar, não, né? Mas eu não tenho essa consciência, sei lá qual é a palavra, eu não quero pegar, então, que nenhum de nós pegue, certo? Então, nos vemos segunda. Não esqueçam, para quem ainda não postou, aquele, né, tarefinha do AVA, é até hoje. Vou postar agora, prof. Acabei de postar. Até hoje, 23h59. Tu consegue ver quem postou e dar um ok depois? Porque eu postei lá, mas não aparece, eu não sei como é que os professores têm conferido, se eles conseguem enxergar. Deixa eu ver aqui se está o teu. Espera aí, então. Tu não recebeu a resposta por e-mail, Paulo? Quando eu mandei umas coisas pro Adroaldo, eu recebi. É porque ele dispara o e-mail quando tu sobe o arquivo lá, ele dispara automático o e-mail pro teu e-mail que tu recebeu, que ele recebeu da. Tá, eu vou dizer aqui quem que não. Tá, olha só, eu acabei de acessar o AVA, tá? Eu vou dizer quem que não, quem que não mandou para agora, de repente daqui a pouco aparece. Gustavo Gomes Pereira não mandou, a Mona Lisa não mandou, a Fernanda não mandou, o Thiago não mandou, o Douglas Azevedo de Abreu não mandou, o Fernando Pinho Vieira da Silva não mandou, a Dione não mandou e o Paulo também não mandou. Paulo não mandou? Não mandou. Oi. Ei. Olhada lá, Paulo. Tá na tarefa lá para mandar. Não. É que para mim não demora um pouco para vir para mim, tá? Não é automático, assim, eu não vou conseguir enxergar automático. Mas você tem até as 23h59 para mandar. Certo? Tudo bem, então? Nos vemos segunda-feira, então. Oi, Paulo. Tudo certo. E para mim aqui parece como submetido desde 6 de abril. Eu mandei segunda passada. Manda de novo, eu entro nele.
Ele aparece assim, ó, status de envio, enviado para avaliação, no dia 6 de abril de 2020. Sucessões, Paulo. Posso? Eu recebi, né, Douglas? Não quero dizer nada, eu recebi esses dias umas respostas de eleitoral. Posso eu compartilhar ali a tela do AVA e te mostrar? Permite aí, vamos ver se vai funcionar. Boa noite, professor. Boa noite, Consegue pessoal. ver, professora? Tchau, 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 Marcelo. Sim, aham. Olha aqui, ó. Direitos das sucessões, jornada, tempo restante, tá. Banana. E aqui, ó, envios de arquivos. Eu mandei lá 6 de abril de 2014. Faz assim, Paulo. Tenta tá. Faz assim, ó, tenta mandar tá de enviado? novo. Tá, eu vou dar um editar envio e mandar de novo. Manda de novo, caso contrário, manda para aquele e-mail meu, sabe? O e-mail do IMED mesmo. O e-mail que a gente se comunica ali. Eu descubro. Não, mas tem lá o e-mail, porque quando eu agendava as reuniões com vocês, eu mandava ali. Então tem o e-mail de todo mundo ali. Vou ficar no e-mail geral. Tá? Okay. Se tu não conseguir, mas tenta, se tu puder tentar mandar no AVA, que a instituição nos solicita, tenta mandar de novo aí. Vai que dá. Vou tentar de novo agora. Certo? Então tá. Tchau, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite.